Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro do Namura, a parada obrigatória de todo empreendedor, todo gestor de negócios que quer evoluir, aprender mais, afinal de contas, neste mercado a gente não pode parar, é de aprender para conduzir os nossos negócios em uma perenidade sustentável. E hoje, temporada 3, episódio 55, o tema é consertando a educação. Depois a gente vai explicar o porquê disso aqui. E na nossa analogia com um plano de voo, já que o seu Namura é piloto de helicóptero, a gente já chegou na angaragem. Certo, Namura? A angaragem é quando a gente já vai estacionar, parar o avião, o helicóptero para descansar. Vai pro hangar, né? E ali chegou a hora de você dar aquela relaxada, você já fez tudo que você tinha que fazer, o voo foi perfeito, mas não acabou. Por que que não acabou? Porque você vai fazer uma revisão do que você fez para ver o que você aprendeu, o que você errou, para corrigir para as próximas vezes. Assim também é nas empresas. A gente faz essa parada de tempos em tempos para ver, poxa, o que que eu estou fazendo certo, o que que eu estou fazendo errado. Porque você faz um plano, todo mundo faz plano. Mas o plano, normalmente, acho que em 100% das vezes, ele não sai exatamente como a gente quer, porque no meio do caminho acontece uma série de imprevisibilidades. É a hora que você para confrontar o real com o planejado. Perfeito. Então, todo piloto precisa ter um hangar devidamente equipado e seguro para fazer essas revisões de tempos em tempos. E lembrando que, se você não me conhece, meu nome é Danilo Magre, sou empreendedor e apresentador e conduzo aqui com o Namura essa terceira temporada. E Luiz Namura, CEO do Grupo Vitae Brasil. O Einstein, que me desculpe, eu vou tirar ele aqui de cima do livro, até para mostrar que, além de CEO do Grupo Vitae Brasil, todo podcast é ancorado em alguns capítulos deste livro, Yes You Can, que é o seu guia prático de empreendedorismo e gestão de negócios. Além do livro Yes You Can, que você pode adquirir com desconto com o QR Code que está na tela, temos que falar também do nosso patrocinador que acompanha a gente nessa jornada, que é o aplicativo Albert. Já conhece o Albert? Se você tem acompanhado aqui essa temporada, você já me viu falar bastante do Albert. É o aplicativo do verdadeiro cashback. É uma comunidade de cashback. Você se inscreve, começa a consumir toda a compra que você faz dentro do Albert, em comércios, lojas variadas, você ganha um cashback. Até aí, eu creio que todo mundo sabe disso, já trabalhou com cashback ou já recebeu cashback. Só que o Albert tem uma sacada. Você indica amigos, indica familiares e todo mundo que se cadastrar, quando consome, quando gera cashback, também ganha, também dá cashback para você. Ou seja, indicou seu amigo foi na balada, consumiu na balada, você dormindo ganhou cashback. Vale a pena conferir. Acesse aí nas lojas de aplicativo Albert, se inscreve. O código de convite desse podcast aqui é podcast tudo maiúsculo. Isso te dará acesso à comunidade do Albert. E bom, pessoal, por que então o episódio chama Consertando a Educação? Porque hoje eu estou devidamente lascado. Estou com 2 ases de metodologia educacional aqui. Hoje eu vou ouvir mais para aprender destes especialistas. O primeiro, obviamente, Luiz Namura, CEO da Vitae Brasil, da Fase Educação, mas a gente recebe hoje uma simpatia de convidada. Ela é a Bárbara Perpétua, ela é vice-presidente do Supera, Ginástica para o Cérebro. Bárbara, bem-vinda. Muito obrigada Danilo, obrigada Namura, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito honrada pelo convite. Sabe, Bárbara, a gente tem recebido e tem discutido muito sobre educação, sobre o cérebro. Outros convidados aqui, a gente já conseguiu explorar um pouquinho disso. E algo que eu acho interessante do Supera é o pioneirismo. É uma das primeiras escolas ou métodos que traz o aluno como centro do aprendizado, que é algo que o Namura também sempre fala aqui. É isso mesmo? Como é que você resumiria o Supera para quem não conhece ou ainda não consegue definir? Perfeito. Então, o Supera, ele é um método, como você falou, de multicomponentes, que a gente trabalha com a estimulação cognitiva. Como funciona? A pessoa ela vai numa unidade Supera, temos 260 ao longo do Brasil todo, ela vai uma vez na semana por 2 horas. São aulas em grupo, no máximo 12 pessoas. E aí, cada indivíduo, ele vai no seu ritmo, no seu tempo. Então, o treinamento que essa pessoa vai fazer, a estimulação, ela é individual. Então, cada um vai no seu ritmo, cada momento pode entrar ou sair aluno da sala de aula que não tem problema.
a gente não segue uma linha de conteúdo. Então, a pessoa tem o seu material e no trabalho, no treino individual, ela segue naquele ritmo, com o mediador em sala de aula, dando os estímulos corretos. Você sabe, Namura, não sei se você já viu, aqueles aplicativos de celular, eu tinha uma mania de acordar de manhã e fazer 5 ou 6 exercícios em sequência. E aí tem exercício para memória, exercício para coordenação motora, exercício de inteligência espacial. É mais ou menos esse método? Você treina várias habilidades? Vários domínios cognitivos. Então, nós somos compostos por 6 ferramentas. O ábaco, vocês conhecem o ábaco? Oh, Sim. Para quem não conhece, eu posso mostrar o ábaco aqui. O Danilo pode mostrar na câmera para vocês. Quem brincava com isso, eu brincava muito com isso. Minha avó era professora. É o ábaco montessoriano. Ixi, não tô conseguindo abrir, calma aí. Esse é o chinês. Abre aqui para mim, por favor. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Mesmo gravado, é ao vivo, tá? Bom, além do ábaco, nós temos jogos, tanto jogos individuais como coletivos. Temos dinâmicas e neuróbicas. Conhece? Pessoal, não sei se conhece o chinês, né? Mas conhece aquele maiorzinho. É, o montessoriano. Bom, temos também uma plataforma. Nessa plataforma, a gente tem 76 jogos, como esse que você falou que você jogava. Então, a gente trabalha foco, concentração, velocidade de processamento, inteligência visoespacial, linguagem, criatividade. E acaba que também você impacta na autoestima, na independência, autonomia. E é para qualquer idade. Qualquer idade. Então, o Supera, ele começa com uma criança alfabetizada e vai... A gente já teve uma aluna de 115 anos. Que maravilhoso. É incrível, né? Incrível. É incrível, porque o que a gente fala? Hoje em dia, a gente fala muito em longevidade. Mas se você quer viver muito, mas você quer viver como? Independente, com a sua autonomia, com as suas faculdades mentais muito bem. Então, você tem que fazer uma reserva cognitiva. Você tem que cuidar da saúde do seu cérebro. E o seu namoro sabe isso muito bem, porque pelo pouco que eu converso com ele, ele tem cuidado muito bem desse cérebro. Tem que cuidar, porque tem muita coisa dentro desse cérebro, né, Namura? eu acho que eu acho o que a Supera faz supera qualquer outro tipo de educação que a gente possa imaginar. Que é magnífico esse trabalho que eles fazem. Só está me dando um pouco de tristeza nesse momento, porque a primeira aula na minha vida que eu dei de computação começou com o ábaco. Então eu olhei para isso aqui, quase saiu lágrima dos meus olhos agora, de saudade. A primeira aula que eu dei, falei, isso era do computador de antigamente. Exatamente. Começou assim, né? E depois tem toda a evolução para chegar nisso aqui. O que você precisa é colocar a pessoa no centro de um processo e desafiá-la. As habilidades cognitivas e socioemocionais, mais modernamente falando, elas são objeto de desafios. O teu cérebro nasceu em torno de 100 bilhões de neurônios, 86, 100 bilhões de neurônios. E uma coisa interessante, Danilo e Bárbara, quando Einstein morreu, fatiaram o cérebro dele para estudar. Será que o cérebro do Einstein é diferente do nosso cérebro? E constataram que não, em termos de capacidade, massa cinzenta, neurônios, era a mesma quantidade. Então, o que é que ele tem de diferente da gente, ou o que ele tinha de diferente da gente? Estímulo. Sinapses cerebrais em maior quantidade. Eu vou te fazer uma pergunta. Você toca violino? Infelizmente, não. Ele tocava todo dia. Então, o cérebro humano, a música e a matemática, elas disparam os mesmos processos cerebrais, basicamente. Tanto que a música tem 8 notas, com 8 notas você faz qualquer som. Tem matemática pra caramba, todo músico sabe disso, ritmo, caramba, 4. Mas voltando, você precisa desafiar. Eu também não sei tocar violino, mas a raça humana sabe. Então qual é a diferença? Ele foi estimulado. O que o Supera faz? Estimula o cérebro para fazer mais conexões sinápticas. Perguntaram pro Oscar Schmidt, pô, você tem a mão santa? Falando, não tem a mão santa. Eu treino 1000 bolas depois que acaba o jogo. O Rogério Ceni fazia gol, o goleiro que mais fez gols na história mundial, se eu não estiver enganado, mas ficava chutando. Ou seja, o cérebro pode ser estimulado. E quanto mais estimulado for o cérebro, maior a sua capacidade cognitiva e, portanto, você atrasa Alzheimer, atrasa uma série de doenças mentais e isso vai fazer com que você possa ter uma qualidade de vida ao final da sua vida muito parecida com a qualidade de vida mental que você tinha no início da sua vida.
Então, o que a Supera faz é quase que uma limpeza cerebral, é uma higiene para que você tenha uma saúde mental e possa viver uma vida de qualidade. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, Namura. Primeira vez que alguém conseguiu falar Supera tão bem. Uau! Aí, ó, até a produtora aqui, tá todo mundo feliz aqui no estúdio. Tá filmado para a eternidade essa Porque é explicação. muito difícil de explicar isso. É muito raro encontrar alguém que tenha esse nível de consciência. É incrível. Incrível. Estou mais admirada ainda por Não, você. Então, começamos bem o episódio, hein? E confesso, Bárbara, Namura, eu estou preocupado quando a gente fala de educação e estímulo cerebral. Eu vejo que hoje, se eu tivesse que falar pela minha experiência em negócios, experiência com pessoas, a maior dificuldade tem sido a mão de obra, a capacidade da mão de obra, a inteligência emocional das pessoas em ambientes de trabalho. Como então a Supera, aí toda, né, a sua bagagem na educação, Namura, o que vocês conhecem, o que vocês veem? Eu imagino que a Supera também tem vários estudos mostrando novas tendências, novas formas de aprendizado. Como que vocês imaginam que é o futuro da educação do ponto de vista de consertar talvez o que está errado e estimular as pessoas a pensarem mais em um mundo onde está tudo muito pronto? A tela do celular já te entrega o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Como estimular? Porque estimular cansa, né? Pensar cansa. Fazer o Tangram que a gente estava brincando aqui cansa e as pessoas não estão afim de se cansar, descansar e de pensar. Como então inverter, trazer esperança para o futuro da educação? Bom, uma metodologia de educação é a gamificação, justamente para a pessoa não cansar, para o indivíduo não se cansar. E no Supera a gente também trabalha com isso. Claro, a gente também não fica muito tempo numa ferramenta só, justamente para o cérebro não cansar. E você tem que dar algumas paradas para ele descansar. Então, no Supera a gente trabalha isso. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando os domínios cognitivos, a gente está trabalhando o pensamento crítico, que é isso que você colocou. Nesse mundo que está tão automatizado e ninguém mais raciocina, ninguém mais pensa, a gente vai estimular o quê? O pensamento crítico. E você estava falando de mercado de trabalho. Hoje a educação formal, ela não está tão compatível com as necessidades do mercado de trabalho, no quesito de habilidades socioemocionais. A gente também trabalha isso. Como? Através de jogos. Como que você lida com frustração? Como que você lida num ambiente competitivo, num ambiente colaborativo? Confiança, criatividade, autoestima. Para quê? Para dar para o indivíduo tudo aquilo que ele precisa para enfrentar um desafio. Hoje em dia, algumas pessoas ficam paralisadas num desafio, tanto na empresa, tanto um desafio acadêmico ou um desafio até pessoal. Então, o que a gente faz? Tendo um cérebro com muitas conexões, a pessoa entendendo o seu processo de raciocínio, a pessoa conseguindo, opa, tenho aqui um desafio, vamos percorrer por ele de uma forma mais lateralizada, vamos ver fora, vamos dar um passo para trás. Ela vai conseguir identificar e resolver aquilo de uma forma muito mais prática, muito mais eficaz, com as suas emoções mais reguladas. Namura, você quer contribuir? Quero, porque esse assunto, eu preciso aí de uns 3 minutos, sempre eu minto nessa hora. Olha lá, em Namura, eu vou cronometrar, hein? Não faça isso, que você vai registrar minha mentira. Exatamente. Basicamente, o que a gente tem que entender é a seguinte coisa. Existe um conceito de cérebro trino. Cérebro trino não são 3 cérebros, mas são 3 funções cerebrais. A reptiliana, né, que é a mais primária, a emocional e a racional. Às vezes, num acidente, num assalto, você é tomado pela reptiliana. Você simplesmente age para fugir do perigo, para enfrentar o perigo. Tá? Fora isso, você tem as outras 2 funções, a emocional e a racional. Hoje, a gente desenvolveu durante muito tempo as habilidades cognitivas que dizem respeito ao racional e deixou de lado as habilidades emocionais. Porque isso você brigava nas escolas, você brigava na rua, você brincava na rua, você ia desenvolvendo. Hoje as crianças estão tão reclusas só na tela do computador que a escola tem que prover ambientes e desafios para que ela desenvolva as habilidades cognitivas tanto quanto as habilidades racionais. No mercado de trabalho, como é que a gente divide essas habilidades? Você chama de habilidades hard skills e soft skills. Hard skills seriam as cognitivas, soft skills são as emocionais.
Olhando para isso, veio um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, e começou a trabalhar com alguma coisa, como que o cérebro raciocina, como é que ele funciona. Ele dividiu entre o raciocínio lento, rápido e devagar. Aliás, o nome Tem um do livro. livro do Kahneman Um deles é é Rápido isso. e Devagar. Isso aí. O que é o rápido? É o intuitivo. É aquilo que você faz porque o cérebro não gosta de gastar energia. Então, quando você está dirigindo hoje, se você já é um motorista de um certo tempo, não é que você não está pensando. O teu cérebro faz isso no automático, para poupar energia. E tudo que você vai fazer na vida é para poupar energia. As finanças comportamentais, hoje em dia, que se estudam, o homo racional não existe. A gente tem vieses, tem heurísticas que comandam os nossos raciocínios, as nossas ações, que estão dentro da gente. Todo mundo está indo para um lado, você vê na rua. Todo mundo quer virar para a esquerda, tem duas faixas, todo mundo fica na esquerda. Um ou outro vai na direita, não na direita para ultrapassar e cortar, porque tem duas faixas. É efeito manada. Então o seu cérebro funciona assim, é por isso que a gente está vivo, porque a gente criou essas heurísticas e esses vieses. Vieses geralmente é ruim, heurística pode ser boa, para poupar a energia do cérebro. Então, sempre que for possível, você vai usar o cérebro. Em outras horas, você vai usar o cérebro racional. Você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, você precisa de uma certa racionalidade. Mas se você usar só o devagar, que é o cérebro racional, você estoura o seu cérebro. Você não consegue sobreviver. Você morreria se usasse a racionalidade o tempo todo. Porque o cérebro é 7% da massa do corpo, mas 30% da energia do corpo é consumida pelo cérebro. Agora está consumindo a minha, de vocês, de todos nós. Então eu preciso poupar essa energia para coisas críticas. As coisas rotineiras que eu já aprendi a fazer, eu faço no automático. Então o que ela faz na Supera é desenvolver essas habilidades do cérebro racional, porque tem algumas horas que se você não usá-lo, você vai se dar mal. Mas você deve usá-lo para funções nobres, não para funções pobres, que o cérebro, o rápido, que o Kahneman fala, é o que vai ser utilizado através dos vieses, que são atalhos de raciocínio, que você já sabe mais ou menos o resultado daquilo, então você faz no automático. É basicamente isso, a gente ficaria aqui horas, esse assunto é maravilhoso, discutindo as funções cerebrais, mas na essência, bota o aluno no centro do processo, dá desafios, alguns individuais e outros coletivos. Por quê? Individuais, porque de vez em quando você vai desenvolver foco e concentração, é individual. E coletivo, porque você vai desenvolver habilidades socioemocionais. Basicamente é isso. Ótimo, acho que a parte teórica, a parte acadêmica foi muito bem respondida e contextualizada para a gente seguir o papo. Eu anotei 3 pontos. Foi Kahneman que disse também que nós somos seres emocionais, tomamos decisão baseado na emoção e justificamos pela razão. Isso mudou todo um conceito, inclusive de finanças corporativas, de finanças, de investimentos, porque somos guiados ainda pelas nossas emoções, mas temos ferramentas para justificá-las ou eliminar um pouco Você o compra risco, pela né? emoção e Exato. justifica pela razão. Você vai lá, passa no shopping, vê aquela blusinha linda. Exatamente. Ai, que blusa linda. Aí chega em casa, vai falar pro marido ou pra esposa, Precisava. tava em promoção. Precisava. Você usa a razão, você não fala, Exatamente. eu gostei. Você usa a razão para justificar a decisão. Isso não é feio, gente, é do ser humano. Nós somos Exato. assim, aceita que dói menos. E aí também a questão do cérebro racional, né? O cérebro que tem que escolher. Tanto que vários gurus da performance falam, já deixa a roupa do dia seguinte pronta. Essas decisões pequenas que você tem que tomar ao longo do dia e que gastam a sua energia, já deixa pronta. Então, já deixa a roupa pronta, já deixa a mochila no lugar correto para você não acordar de manhã e já começar a gastar energia. Que roupa eu vou usar? Aonde está minha Isso. mochila? Poupar o seu cérebro. Porque daí você utiliza o seu cérebro nas decisões difíceis. É isso aí. Você não queima largada, não vai queimar a largada antes. Então é o seguinte, primeiro, decisões difíceis. Quando é melhor tomar decisão difícil? De manhã. Exato, quando você tá bem. Normalmente as pessoas vão ficar o quê? Protelando. É quando o cérebro já foi muito utilizado, as suas emoções já estão a 1000, aí você vai tomar decisão difícil. Isso é dica prática para quem está trabalhando. Não manda aquela proposta comercial na sexta-feira, 4 da tarde. Não marca aquela reunião de feedback às 5 da tarde, porque as pessoas já estão cansadas. O cérebro já não está nas melhores faculdades mentais, entre aspas. Até dizem não, tem pesquisas que comprovam que dormir à tarde por 15 minutos dá uma renovada no cérebro. Eu faço isso
quase todos os dias. Que delícia, namoro. Quase. É meu sonho fazer essa siesta. Arruma um Se motorista para organizar. você e quando você está Perfeito. viajando, ele está dirigindo. Eu sempre falo, eu não tenho mais carro. Há anos que eu não tenho carro. Eu tenho um escritório e meti motor e roda embaixo dele. Pronto. Entendeu? Trabalha ali. Eu trabalho ali. É um Tem tempo cansaço. muito jogado fora no trânsito. Não, eu vou para São Paulo e volto todo Exato. dia. São 3 2 horas, horas e 4 meia horas hoje, exatamente. para ir e voltar. É isso aí. Então eu ganho essas 4 horas, faço coisas que eu posso fazer ali, né? E o motorista está ali do lado para me ajudar, me deixa em algum lugar, não tenho que preocupar com estacionar. Ah, mas isso é caro. Não, não é caro, não. O meu tempo é muito mais caro do que É isso. isso aí. Os espanhóis estavam certos, então, Bárbara. A siesta é Sim, necessária. de verdade. E às vezes a gente coloca muitas condições para isso não acontecer. Mas simplesmente tem um puffzinho ali, dorme. Entra no carro antes de começar a dirigir, dorme 10 minutinhos, 15 minutinhos, não é muito. Não é muito mesmo. Isso que ela está falando é uma verdade. Tá aí uma dica preciosa. Eu fazia seminários com os meus franqueados e começava às 8 até meio-dia, logo depois almoçava 1h30, 1h30, 2 horas da tarde, porque o meio-dia acabava meio-dia e meio, 2 horas da tarde e até às 6. Aí eu fui para Israel, porque eu fui convidado para um seminário. Das 8 ao meio-dia, começou depois às 16 horas. Eu falei, ué, das 8 às 12, o que eu faço nessas 4 horas? Tinha gente que ia para a biblioteca ler, tinha gente que pulava na piscina, tinha gente que ia jogar tênis, tinha gente que dava um cochilo, cada um fazia alguma coisa. Voltava às 4 da tarde até às 8 da noite. Você estava novo. Aí eu fiz isso no Brasil, a primeira vez que eu fiz. Pô, a gente vai ficar sem fazer nada, vamos testar. O pessoal adorou. E aí estava todo mundo revigorado. E isso rendia muito, as pessoas adoravam. Agora, quanto tempo você precisa para essa higiene e recuperação? 4 horas? A Bárbara já falou. Não é isso. Habitua a tentar tirar 10 minutos. Se você fechar os olhos, você vai, no começo, ainda estar pensando nas coisas. Daqui a pouco, quando o seu corpo está cansado, ele dá uma relaxada, você fecha os olhos, você dá uma cochilada. Muita gente consegue, com um pouquinho de treino, de fazer isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, consegue fazer isso. Se isso acontecer e você acordar 10 ou 15 minutos depois, porque o teu cérebro vai fazer você despertar sozinho, você não vai dormir a tarde inteira, você nota que tem alguma coisa aconteceu com você. Você está totalmente novo e revigorado. Você fala, nossa, que energia. Da onde veio isso? Da limpeza rápida que foi feita no seu corpo. Sabe que vocês falando sobre isso, eu lembrei que eu já fazia isso sem perceber. Trabalhei com vendas, uma época eu dirigia muito e dava muito sono. E quantas vezes eu estacionei meu carro no Graal, no frango assado, baixava o banco, dormia 15 minutos, sonhava, chegava a sonhar. Acordava depois de 15 minutos, ou com despertador, ou sozinho por algum barulho ali na estrada, pegava o carro, eu era outra pessoa. Revigorado. Incrível, né? Impressionante. E vocês acabaram de trazer teoria para uma prática que talvez outras pessoas façam sem ter a consciência. E, Bárbara, eu vou pegar um gancho que você, da outra resposta você trouxe. Você falou muito da importância dos treinamentos vinculado à vida real, vinculado ao ambiente de trabalho. Eu imagino que isso foi, inclusive, uma evolução da própria Supera, que entendeu em algum momento que os exercícios são importantes, são fundamentais, mas que precisava dar vida real aos exercícios, que não poderia ficar preso na caixa acadêmica. O Antônio Carlos, meu pai, fundador do Supera, quando ele encontrou o Abaco, essa ferramenta incrível, ele ficou apaixonado. Assim que ele conheceu, ele falou, isso aqui dá um negócio. Então, ele começou a fazer o plano de negócio, logo no plano de negócio, ele já visualizou fazer multicomponentes. Então, eu falei assim, que mais que eu vou colocar com essas ferramentas? Ele também, como o Namura, ele e você também, empresário. A vida inteira. Empreendedor, nato. E ele tinha muita dificuldade com o quê? Em contratar pessoas com habilidades necessárias. Então, ele falou o seguinte, nesse curso que eu vou montar, além de usar o Abaco, que é excelente para concentração, foco, atenção sustentada, eu vou colocar essas outras habilidades. E aí ele começou a fazer uma pesquisa vasta, o que ele poderia introduzir para trabalhar essas habilidades necessárias para o dia a dia da vida. Porque ninguém ensina. Então, já na concepção do Supera, já foi idealizado isso. Desde a concepção, então. Desde a sua origem ali do papel, no plano de negócio, ele já tinha esse objetivo. Isso é muito interessante. Como é que vincula, então, eu queria ouvir a opinião dos dois. Você, como uma empresária do ramo de metodologia educacional que traz desde a concepção o acadêmico e a vida prática, a conexão entre
treinar o cérebro e executar isso no ambiente de trabalho? E Namura, dentro das suas empresas, como trazer educação, aprendizagem contínua para um ambiente de trabalho? Eu acho que isso é muito cultura, né? Quando você coloca na empresa essa dinâmica de que você tem que sempre estar aprendendo, você torna um diferencial competitivo na sua empresa. Por quê? Hoje em dia você tem tecnologia, você tem que acompanhar a tecnologia. Hoje em dia você tem que acompanhar o seu cliente, o seu mercado. Então, você me perguntou do Supera. Como o Supera contribui para isso? O Supera, ele trabalha o cérebro, ele otimiza, digamos assim, o cérebro. Para quê? Para que a aprendizagem do indivíduo seja mais eficaz. Exatamente isso. Então, a gente fala, é excelente. Além da pessoa ter mais foco, concentração, A retenção aumenta. a retenção. Muito legal isso. Complementando, Bárbara, eu diria a seguinte coisa. O que o Supera faz é desafiar. Eu nasci, deram um tapa na minha bunda, eu comecei a respirar. Porque os neurônios lá que faziam as ligações para o cérebro funcionar, cortaram o cordão umbilical. Eu e todo mundo. Você também tomou um tapa na bunda, viu? E aí você começou a respirar. Mas eu não nasci andando. Para eu andar, minha mãe pegou na minha mão, meu tio, meu pai, e demorou 1 ano para as conexões cerebrais acontecerem, as sinapses, e passar o sinalzinho elétrico lá dentro para dar o comando para minha perna andar. Olha o desafio. É diferente de um bicho, né? Nasce, Já sai andando. já sai andando. Então a sinapse para ele andar tá pronta. A minha e a de vocês não tava. Muito bem. O que a vida foi proporcionando? Desafios. O que Supera faz? Proporciona desafios. O que você faz na empresa? Proporciona desafios. Então você tem que ter, como ela falou, cultura, uma cultura de desafios. Não dê tarefas para as pessoas fazerem. Dê recursos para que elas cumpram as tarefas. Você dá um objetivo e dá o recurso. E fala, vai. Quando você contrata alguém, ele tem que ter 3 características: caráter, competência e comprometimento. Caráter, se não tiver, vai te trair. Competência você pode desenvolver dando a ela as ferramentas e os desafios. E o comprometimento reconhecendo o trabalho bem feito. Pague o desempenho. Reconheça o empenho das pessoas. Então, quando você tem essa cultura de desafios, porque você sabe que o desafio ajuda a desenvolver o seu cérebro, e na escola ajudou a desenvolver o cérebro do aluno, na empresa a mesma coisa, dê desafios para as pessoas, porque os desafios estão no mundo. Se você tentar ser centralizador e fazer tudo, não dá mais, porque tanta coisa, só de inteligência artificial hoje é um universo tão grande que não dá para dominar. Então, por exemplo, na empresa eu já falei, inteligência artificial é o ponto focal. Daqui para frente não se faz outra coisa sem pensar em inteligência artificial. Eu costumo dizer, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por quem usa a inteligência artificial. E, aliás, ela é uma prótese. adendo, né, que eu gostei muito. Eu fui convidado no final do ano passado para ser jurado do seu hackathon de inteligência artificial no Grupo Vitae Brasil, onde vários colaboradores da Vitae montaram um grupo, se não me engano eram 10 grupos. 10 grupos. Cada um, eles tiveram 3 dias, né, 3 Namura? dias. 24 horas para montar uma solução de AI. Eu fui jurado e isso é cultura, né? Isso é Porque cultura. a próxima pergunta que eu ia trazer é exatamente essa. Você falou muito bem de cultura, porque se você sai amanhã, você ouve esse episódio e começa a colocar um monte de treinamento para sua equipe, vai ficar uma coisa chata. Você fala, não, treinar é perda de tempo. Treinar vai me tirar ali da rotina diária para treinamento, eu vou ficar com mais tarefa para casa. Como então introduzir treinamento, introduzir aprendizado de maneira... O Namura já pincelou aqui, mas de uma maneira gostosa, de uma maneira onde a pessoa enxerga que aquilo faz parte do crescimento pessoal e profissional dela e não aquela coisa que o chefe mandou ou mais uma tarefa para eu cumprir no dia a dia. O próprio Supera, a pessoa que vai no Supera e fica 2 horas por dia, né, uma vez por semana, 2 horas, ela tem que entender que aquelas 2 horas ali é investimento. Investimento. Não é, estou perdendo 2 horas produtivas no Supera. Então, como trabalhar isso do ponto de vista acadêmico e de negócio? E aí depois Namura completa. Antes disso, eu vou voltar. Você está falando muito em desafio. No Supera, a gente tem um princípio que é novidade, variedade, grau de desafio crescente. Isso a gente tem que levar para a vida. Inclusive, eu até ressignifico isso. Tô na empresa mesmo, alguém chega, nossa, esse desafio, gente, mas o princípio do Supera é qual? Novidade, variedade, grau de desafio crescente. Se a gente não está nessas 3, pode parar que
a gente estagnou. Novidade, variedade, grau de desafio. Crescente. Adorei isso. A metodologia Supera também é Acabei assim. de fazer uma psicologia reversa para ver se eu estou vinculado nesses 3 pilares. E na metodologia que a gente dá esse estímulo cognitivo também é através disso. Novidade, variedade, grau de desafio crescente. Então, ao longo de todo o curso, você vai ser submetido em cada aula a algo que vai ter uma novidade, uma variedade e um grau de desafio crescente. Então, a gente estava fazendo aquele exercício do Tangram. Então, você vai ver que você recebeu ali um Tangram colorido, cada peça numa cor, você vai ver a peça. Próxima etapa, não vai ser mais colorido. Na outra, a gente vai tirar algumas divisões das peças. Na outra, sem divisão, só a sombra. E aí a gente começa a trabalhar com figuras mais complexas. E assim a gente faz. Bom, agora respondendo a sua pergunta sobre como mudar a cultura. Né? Minha empresa ela não tem essa cultura. Como eu vou mudar? Eu gosto muito do livro do Viktor Frankl. Eu acho que você já leu, com certeza você também. E ele fala muito do porquê, né? A gente tem que entender o porquê. Então, acho que é trabalhar o porquê você tem que fazer isso, dar significado. Então, quando a pessoa ela entende, é muito mais fácil dela se engajar. Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu não lembro o nome agora do livro, mas é a história dele no campo de concentração. Isso mesmo. Como ele sobreviveu ao campo de concentração. Ele deu sentido a tudo que... né? No meio da atrocidade, ele foi dando sentido às coisas para sobreviver. E ele falava isso, que os judeus que sobreviveram não eram os mais fortes, os mais adaptados. Eram aqueles que conseguiam encontrar sentido em tudo que viviam para que o corpo ficasse resistente a tudo aquilo. Qual é a palavra da moda que hoje se ouve falar nos círculos empresariais? Propósito. Propósito. Propósito é sentido. Cultura advém do propósito. Quando você define qual é o propósito e as pessoas compram esse propósito, propósito é a tradução do porquê eu faço. A missão é como eu faço e o produto é o que eu faço. Não tem o porquê eu fazer um hambúrguer se tem milhares de pessoas fazendo hambúrguer. Mas se eu quero fazer hambúrguer, eu começo com um propósito. Eu quero uma alimentação sadia, barata, rápida, para que as pessoas possam ter uma nutrição adequada. Ah, esse é o meu propósito? Qual é a minha missão? Como é que eu vou fazer isso? Só vou comprar produtos que têm uma agricultura orgânica, coisas desse tipo. Assim é que eu vou fazer isso. E no final eu tenho o meu hambúrguer. Então a pessoa, quando vai escolher o hambúrguer, ela vai escolher não porque esse hambúrguer é mais grosso ou mais fino do que o outro. Muitos vão escolher pelo propósito. Na empresa, a mesma coisa. Se você quer que as pessoas vistam a camisa, o nome da camisa que o funcionário, o colaborador veste de verdade, se chama propósito. Quando ele veste a camisa do propósito, ele tem por que ele está indo todo dia trabalhar, por que ele acorda às 6 horas da manhã para chegar na empresa às 8. Por que ele fica, em vez de sair às 6, fica até às 10? Porque ele tem um propósito. Você viu isso no Hackathon. Foram 3 dias virados, 72 horas, e todo mundo feliz. Você viu alguém triste lá? Não, mesmo quem não ganhou, né? Porque são três empresas, 3 grupos foram premiados em 10. Mas eu vi todo mundo muito satisfeito com os objetivos atingidos. Isso é Ele tinha um propósito. propósito maior. Estou participando de uma comunidade que está desenvolvendo uma inteligência artificial para uma empresa que valoriza inteligência artificial. Está tudo vinculado. O centro, gente, é o ser humano, são as emoções humanas. Quando você pensa no ser humano, no centro, e o resto você faz em função disso, a tendência é de tudo dar muito certo na tua empresa. Tem um vídeo que explica isso muito bem. É o Círculo Dourado, de Simon Sinek. Excelente esse vídeo. Só colocar o TED, YouTube, você vai assistir. Fala de novo para quem está assistindo e não pegou. TED, Simon Sinek, Círculo Dourado. Ele coloca ali o porquê. Tudo tem que começar ali no porquê. É bem exemplificativo. É isso. Dá para pegar muito. Muitas pessoas falam o quê, né? Ele fala, o quê? O quê? O quê? Todo mundo tem um o quê? Eu vendo uma vitamina, eu vendo um celular, eu vendo um computador. Agora, o porquê que eu vendo esse computador? O porquê eu vendo essa vitamina? Aí está o seu diferencial, o seu propósito. É isso. Excelente. Agora, infelizmente, a gente fala muito de prosperidade, de crescimento, mas alguns líderes, alguns empresários nivelam por baixo. E eu acho que nossa função aqui também é criticar e talvez chacoalhar e acordar quem ainda enxerga treinamento como custo, ou falar, não vou capacitar o meu colaborador para o concorrente levar. Então, como juntar tudo isso?
a gente já falou da cultura de treinamento, mas eu conheço empresários que falam assim, eu sou formador aqui do mercado, eu formo para o concorrente levar. Como então a gente trabalhar essa questão de dar um propósito, de dar treinamento, mas reter a pessoa? Porque a partir do momento que você abre a caixa de Pandora daquela pessoa, ela vai querer algo mais. Então a empresa, a partir do momento que ela capacita, ela também tem que mostrar um plano de carreira para essa pessoa que aprendeu algo novo ou que quer novos ares. Como que a gente cria esse step 2 para não entrar nesse vício do empresário que fala assim, não vou capacitar porque eles vão sair mesmo? Primeiro, eu acho que o empresário ele tem que rever alguns conceitos. Colocamos de uma palavra muito... todo mundo usa hoje em dia, crença. Que crença é essa que ele tem? Exato. Né? Que medo é esse que ele tem? Porque, na verdade, o diferencial de uma empresa também é a cultura. Então, se ele tem uma cultura muito sólida de aprendizagem contínua e ele perde, não necessariamente o concorrente dele está ganhando. Porque se o concorrente não tem essa cultura, a pessoa ela não vai continuar aprendendo lá. É claro, aí vai ser por indivíduo, ele que vai escolher o que ele vai fazer. Mas na empresa em si não vai trabalhar isso. Então, eu acho que primeiro vamos acabar com esse medo. Então, invista, porque quem está ganhando também é a empresa. Então, eu acho que primeiro o empresário tem que alinhar esse conceito. Aliás, uma curiosidade, a Supera, ela atende pessoas físicas e pessoas jurídicas? Também atendemos as jurídicas. A gente chama, aí é um produto que a gente chama de In-Company. Tá. E aí é bem personalizado, ele é mais curto, e aí a gente vai entender a necessidade daquela empresa. A gente atendeu uma empresa que queria trabalhar muito atenção, porque durante a pandemia começou a ter muito erro de separação de pedido. Só que era um material muito perigoso, não podia ter erro. Então, pandemia, todo mundo muito estressado. Como vamos fazer? Aí o Supera entrou. E foi muito bom. Excelente. Foi muito bom. Pena que eu não posso abrir aqui o nome da Não. empresa. Não, mas isso é interessante. A gente falando tanto de método de treinamento versus ambiente de negócios, eu fiquei curioso para ver se vocês também tinham um produto formatado para empresas. Temos. Bom, aí a outra questão, o Namura próprio já falou aqui, é reter esse talento. É reconhecer, é estimular, a cultura agradável, um ambiente agradável, a pessoa se sentir estimulada, porque isso também é outro ponto. Se a pessoa não se sente mais desafiada dentro da empresa, ela sente que ela perdeu sentido ali dentro. Porque ela não está mais contribuindo para o crescimento. Todo mundo quer sentir parte. Para sentir pertencendo, se pertencer a uma empresa, você tem que colaborar. Se a pessoa não sente mais que ela colabora ali dentro, ela se desconecta. Basicamente, para isso, acho que a gente pode enfocar pela grade do Blake Mouton, que fala a seguinte coisa: os fatores higiênicos que a gente tem. Existe um conjunto de fatores que não motivam, mas impedem a desmotivação. Por que eu falo isso de fatores higiênicos? É como se fosse num hospital. A asepsia do hospital, ela não impede que você tenha um ataque cardíaco e venha morrer. Mas, se você tiver o instrumento para não morrer de um ataque cardíaco e aquilo não tiver asséptico, o vírus que está lá pode te pegar e matar. Então, uma remuneração justa, por exemplo, faz com que a pessoa queira ficar na empresa, mas ela não mantém a pessoa na empresa. São os desafios e a possibilidade de crescimento é que mantém a pessoa. Então a gente tem que entender como funciona esse negócio de motivação. Eu não motivo a pessoa, eu crio os gatilhos da motivação. Dá para entender a diferença? Eu não consigo chacoalhar o cara e falar, fique motivado, acorde com tesão. Isso não existe. Mas eu consigo proporcionar um ambiente que impeça a desmotivação, sendo justo, salário na média, e dar desafios de carreira, dar propósito. Estas coisas funcionam. Não pensa que dinheiro apenas vai motivar. Não vai motivar. Uma coisa que motiva muitas pessoas se chama reconhecimento. As pessoas adoram palco. Então, você vê todos esses cursos de internet aí, colocam as pessoas no palco, dão plaquinha, ganhei 100 mil, ganhei... Por que isso? Porque as pessoas querem ser reconhecidas. Elas veem tantas pessoas na televisão, em todos os locais serem reconhecidas, ela quer aplauso dos amigos, dos parentes. Então, reconhecer é um dos fatores
que faz com que as pessoas permaneçam na sua empresa quando elas são reconhecidas pelo trabalho. Porque ninguém vê aquele trabalho lá da contabilidade difícil todo dia. Esse cara nunca é reconhecido. Se você o reconhece, essa pessoa fica grata. Então, esse é um outro aspecto. E isso que a Bárbara tocou, de rever algumas crenças, tem que ser feito. Esse negócio que eu não vou treinar porque eu estou treinando para o meu concorrente, você acha que isso é custo? Paga o custo da ignorância. Paga o custo da ignorância ter um ignorante trabalhando para você e fazendo você perder dinheiro até dizer chega porque ele não sabe fazer o que deveria. É um absurdo pensar desse jeito, me desculpem os que pensam diferente. Mas o custo da ignorância é muito maior do que o custo do treinamento que você vai dar para o seu funcionário. Amora, você falou algo aqui que pessoalmente para mim foi um aprendizado e eu consegui trazer presencialidade para um pensamento estoico do Marco Aurélio, que é foque no que você tem controle, não no que você não tem controle. E você trouxe para o mundo dos negócios isso. A partir do momento que você fala, eu não consigo controlar a motivação. Eu não vou chacoalhar a pessoa e falar se motive, mas eu consigo controlar o ambiente para essas pessoas se motivarem, as ferramentas para elas se motivar. Então, muitas vezes a gente não entende, né? A gente lê esses pensamentos históricos no Instagram e fala, mas qual que é a aplicação prática? Está aqui. Tá aqui. Controla o seu ambiente, controla a sua empresa, e aí a motivação, o tesão, a vontade de cada um que você não controla virá com o tempo. Perfeito. E aí eu te pergunto, a Supera, ela treina algum aspecto desse sentido? Você falou no começo do podcast que também você traz as habilidades sociais, as habilidades emocionais para dentro do jogo. Vamos pegar esse exemplo. Foque no que você consiga controlar, tire a ansiedade em cima das questões que você não consegue controlar. Existe algum treinamento mais parecido com esse conceito, onde você também treina habilidades socioemocionais das pessoas? Acaba que durante o curso todo, na metodologia, durante os jogos, você acaba criando um caminho neuronal, a sinapse, um caminho no cérebro, que você consegue entender como resolver um problema. Então, por exemplo, isso é pensamento crítico. Opa, tem um jogo, eu não trouxe ele aqui, que ele é fenomenal. Ele é um desafio individual. E aí você tem que tirar uma argola de uma torre. E ela tem um laço que na ponta tem uma bola que a argola não consegue passar por ali. E acaba que você consegue fazer uma analogia. Você primeiro tem que o quê? Coloca só de um lado. Vamos isolar o que você não consegue controlar? Aqui. E vamos colocar de um lado o que você consegue controlar? Ótimo. Você sabe que a argola não passa por aqui. Para de deixar, assim, não tenta mais. Larga. Vamos focar agora nessa parte? E aí você vai testando. Então, através de gamificação, você consegue trabalhar isso. Então, não que o aluno ou o indivíduo ele vai perceber que ele está trabalhando isso. Perfeito. Mas através de jogos, através de situações que ele vivencia durante o curso, ele acaba criando um caminho no cérebro dele que quando ele estiver numa situação dessa, ele vai conseguir ter um processo de raciocínio similar. Ele já internaliza esse conceito. Exatamente. Ele já cria a sinapse, Exato. ele já cria o caminho. Ele não sabe Como? Ele não sabe como. O cérebro faz isso automaticamente. Porque o caminho foi criado. Você pensa para andar? Sim, exatamente. Você não pensa para andar. Mas que foi uma dificuldade do cão dar o primeiro passo, você caiu e quebrou a cara e chorou. Foi. Por quê? Porque já está internalizado. O que eles fazem é fazer desafios para que o cérebro crie novos caminhos. Se eu for lá e tiver aula de violino, eu não vou ficar um expert. Mas daqui a um tempo eu vou arranhar um som, porque eu não tenho esse caminho, mas ele vai ser criado. Agora, com menos plasticidade, por causa da idade. Para umas crianças, a gente tem janelas de oportunidade dos 3 aos 10 anos de idade, que é uma janela de oportunidades para aprender línguas fora do comum, para aprender música fora do comum. Então, fazendo esses desafios nesta idade, você potencializa violentamente o seu cérebro. Entendeu? Então, é isso, é entender o cérebro como a inteligência como uma coisa que é possível ser desenvolvida. Perfeito. Inteligência, eu resumo, se você quiser saber o que é inteligência, é a capacidade de resolver problemas. Então o Neymar é muito mais inteligente do que eu na inteligência motora, porque na hora que vem um marcador que ele está com a bola no pé, ele desvia do marcador. Eu vou cair na frente do marcador. Então esta habilidade
motora que ele tem, eu, por exemplo, não tenho. Mas talvez eu tenha uma habilidade matemática que ele não tem. Então, quem é mais inteligente? Não. Eu tenho habilidade num campo, ele tem habilidade em outra. E eles fazem esse desenvolvimento dessas diversas habilidades para que quando elas forem necessárias, automaticamente o seu cérebro responda, sem a pessoa pensar no pensamento que ela tem que ter para resolver alguma coisa. A gente, como piloto, fala uma coisa muito interessante. Piloto que pensa morre. Você fala, que isso? Que absurdo. Não, porque você treina tanto aquilo na teoria. Depois você vai para o simulador, que você faz tanto, que quando acontece a necessidade, o teu cérebro automaticamente reage. Porque se você tiver que pegar um manual para pensar, para fazer, você já caiu. Você, quando está dirigindo um carro, no começo, você põe a mão, você olha, você está pensando para fazer Sim. aquilo. Depois você vai para o automático. Você passa da incompetência inconsciente para incompetência consciente, para competência consciente e para competência inconsciente. São 4 estágios. Tem uma trajetória para você chegar nesse nível. O que eles fazem é fazer com que essas trajetórias ocorram em diversas áreas cerebrais, que quando o problema aparece nessa área, naquela ou naquela outra, o seu cérebro dispara. Você fala, nossa, como o cara é inteligente. Pô, treinou pra caramba. Exatamente. É isso. Saca o cérebro potente. É isso aí. Eu adoro esse exemplo do carro. Eu adoro, eu uso para todo mundo. A pessoa vai lá na primeira prova dela, olha para tudo, meu Deus, como que eu vou ter que pensar? Antigamente era muito carro manual, né? Sim. Como é que eu faço o carro manual? Como é que Você faz faz isso aqui? esses trejeitos, desculpa te interromper. Quem é mais novo, por que ela tá fazendo? Por que Ela eu tem tava fazendo toque. isso? O que é isso? O que mexe no Quer ver carro? uma coisa interessante? Eu acabei de dizer a minha idade, né? Acabou de dizer. Você quer ver outra que a gente diz? Pega o telefone, você faz assim, a garotada fala assim, o que é isso? Porque o telefone para eles é aqui. É aqui agora. Esse sinal aqui Ninguém sabe. entrega a mais. idade. Entrega, cair a ficha, entrega a idade também. Exatamente. Para quem não sabe o que é cair a ficha, procure o que é um orelhão. Mas isso é muito fantástico. Hoje, quando você entra no carro, você pensa? Você nem pensa. Você nem pensa. E é assim que é na vida. E por isso também que a gente faz o quê? Grau de desafio crescente, porque você automatiza aqui. Exato. Opa, então qual que é o próximo passo? O que a gente vai aprender de novidade? E essa é a sacada. A gente começou falando de Einstein, né? Então, Einstein aprendia, é um cérebro muito estimulado. Por quê? A nossa tendência é, ok, eu fiz uma educação formal, sei lá, 15 anos, lia um livro. Ah, não, agora eu não quero fazer mais nada da vida. Parou. Aí você vai perder o quê? Sentido de vida. Você deixa o seu cérebro o quê? Porque acontece que a gente estava falando dos neurônios. A partir de 25 anos você já está perdendo. Graças a Deus existe a neuroplasticidade. Você pode, sim, criar novas sinapses, né? Criar novos neurônios. Mas tem que ter estímulo. Então, você tem que aprender coisas novas. Você tem que se desafiar para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Isso é vida. É a musculação do cérebro. Você vai pra Os academia. neurocientistas matam quando a gente fala, quando a gente faz essa analogia, mas basicamente é isso. Pro grande público é isso. Você tem que exercitar, estimular o cérebro como você estimula o seu corpo, se você gosta de treinar e etc. Eu dou um exemplo, não sei se você já ouviu, Namura. Imagina essa sala. Um galpão, para quem não está aqui nessa sala, com 100 lâmpadas acesas. Chegou uma parte da vida que você foi perdendo e você perdeu 50. Putz, a luminosidade, você percebeu que ela caiu? Você já não enxerga mais tão bem, afeta o seu campo de visão. Agora, se nesse mesmo galpão você tem 100 mil lâmpadas acesas, 50 se apagam. Não fez diferença. Perfeito. Mesma coisa o cérebro. Essa é uma excelente analogia. Quanto mais sinapses, mais neurônios você tem ali naquele cérebro, apesar de algumas estarem se apagando, você não sente no seu dia a dia. Mais uma vez, você não controla o número de lâmpadas que vão se apagar, mas você controla o número de lâmpadas acesas que você vai instalar nesse galpão. Isso é reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Perfeito. Bom, hein, Gostou? Namura? Gostei. Legal, né? Vamos falar de futuro nesses 10 últimos minutos? Vamos. Vocês como líderes na área da saúde, né? Ouve isso, eu sou da área da saúde. Vocês como líderes na área de educação, buscando, obviamente, novas metodologias a todo tempo, estudando, vendo o que é tendência lá fora. Em termos de aprendizagem,
em termos de métodos inovadores que vocês acham que vão impactar diretamente na educação e no ambiente de negócios? Se vocês pudessem resumir o que mais de extraordinário vocês viram nos últimos tempos, o que seria? Que é de mais extraordinário. Você falou, isso aqui vai mudar a forma das pessoas aprenderem ou vai mudar a forma dos negócios serem feitos por conta de talvez de uma metodologia inovadora. Eu colocaria, não deixa de ser uma metodologia, o indivíduo no centro, que é o que a gente falou. Você entender como cada indivíduo aprende e dar o estímulo correto para cada indivíduo. A customização da educação. Personalização da educação. Vamos lá. Me ajuda. Pega o livro aqui. Página 313. Vamos lá. Tô bom, hein? Vou abrir para você aqui. 313. Memória tá em dia. Todos aqui, 313 na mão. Estamos em Singapura. Em Singapura. As metodologias mais eficazes hoje são as metodologias ativas, que a gente chama. Eu tenho aqui na 316 o que a gente chama de pirâmide de William Glasser. Depois o Rod também melhora. Essa pirâmide diz como o cérebro retém informações. Então, se você lê alguma coisa, 2 semanas depois você guardou 10% do que você leu. Se você ouve alguma coisa, 2 semanas depois você vai gravar 20% do que você leu. E assim sucessivamente. Se você vê, 30%. Se você vê e ouve, 50%. Se você participa de uma discussão sobre o assunto, 70%. Se você pratica, põe a mão na massa, learn by doing, 80%. E se você ensina, 90%. Então eu quero dizer que quem mais aprende quando dá uma aula é o professor. Se, portanto, você quer que seu aluno aprenda, ele tem que ser o professor. Mas como se ele é o aluno, ele é o professor? O método, as metodologias ativas, que são essas 3 últimas que eu li, são aquelas que colocam o aluno no centro do processo. Você dá desafios para eles em grupo. Então, por exemplo, um exemplo muito simples. Estamos em 4, nós vamos plantar um feijãozinho. A sua atividade vai ser plantar o feijãozinho na janela do seu quarto, onde bate bastante sol. A sua atividade vai ser plantar o mesmo feijãozinho numa janela, num local escuro. A minha atividade vai ser anotar quanto cresce o seu feijãozinho toda semana e quanto cresce o seu. E o outro coleguinha vai colocar isso num gráfico. É um desafio para os 4. Ao final de 2 ou 3 semanas de exercícios desse tipo, você vai explicar o que você viu para nós 3. Você vai explicar o que você viu para nós 3. Eu como registrei, o outro como fez o gráfico. O que eu fiz? Eu coloquei o aluno no centro, onde ele faz a pesquisa, ele faz a observação, ele tira a conclusão e ele ensina para os outros coleguinhas aquilo que ele aprendeu. Porque daí ele está no centro do processo praticando aquilo que mais estimula o cérebro, que é a cognição para ser didático e explicar para o outro. O meu cérebro agora está se esforçando para ser didático e passar uma ideia para você. Se eu estou sendo feliz ao passar essa ideia, e você está entendendo, é porque o meu cérebro está fazendo um esforço gigantesco. E quem mais está aprendendo nesse momento sou eu, e não você. Então, as metodologias mais modernas colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Então, tem algumas metodologias que resolvem essa questão. Por exemplo, o Brain-Based Learning. O que ela faz? Um aprendizado baseado no cérebro. O Flipped Learning. Esse eu acho fantástico. Flipped quer dizer trocar. Eu, quando fazia curso de pilotagem, eu recebia o material antes, estudava em casa e ia na sala de aula só para tirar dúvidas com o professor. É diferente de ir na sala de aula para pegar a informação e estudar sozinho em casa. Quando eu dava aula de física, acontecia isso. Você dava a informação, o aluno ia para casa com aquela informação, aí ele confrontava com a experiência dele, ele achava que uma pedra de 1 quilo caía mais rápido do que o algodão de 1 quilo. Se os dois têm 1 quilo, ele não observava o ar.
Muito bem, ele tirava conclusões erradas porque ele estava sozinho. É melhor você dar a matéria, ele estuda e ele vem na sala de aula para tirar as dúvidas que ele não teve com o professor. Esse é o conceito do flipped learning. Primeiro você dá a matéria para depois ele vir na sala de aula. Você não dá matéria na sala de aula para ele estudar sozinho em casa. Um outro conceito, cooperative learning. Fazer o trabalho em equipe para desenvolver as habilidades socioemocionais. Outro, blended learning. Um pouco em casa, um pouco ao vivo. Hoje você precisa, você fala, mas ao vivo é muito bom. Na Amazônia, para um barco chegar numa escola, chegar numa região remota, é difícil. Então, muitas vezes, você vai precisar. Mais algumas. Personalized learning, que é o que ela estava colocando para a gente, a Bárbara aqui. Learn by doing. Aprenda fazendo. Põe a mão na massa, porque o cérebro precisa ser motivado para aprender. Aprender, receber informação. E para fazer a transformação, só colocando a mão as coisas em prática. A mão na massa. Entendeu? O cérebro não consegue reter aquilo que ele não pratica. Você retém a informação por 2 semanas e depois você vai esquecer. Se você praticar, isso vai ficar pro resto da vida. Por isso o Learn by Doing é tão importante. Plataformas digitais, gamificação e, por último, tecnologia não resolve educação. É metodologia que resolve. A tecnologia é uma prótese para ajudar na metodologia. Ter tecnologia sem metodologia é jogar dinheiro fora. Excelente. Pode Você falar. sabe que eu aplico, eu sempre dou esse conselho. Na empresa, como que eu vou utilizar? A gente falou tanto em treinamento, dar treinamento. Você treinou um colaborador seu. Quando ele terminar esse curso, fala para ele, faz um grupo. Agora você vai treinar a sua equipe. Agora você vai compartilhar esse conhecimento com as demais pessoas. Pronto, aí ele sedimenta. Perfeito. É bom para ele, porque ele sedimenta e ajuda os colegas. Você vai dar uma aula sobre o que Isso. você É aprendeu. isso. Isso é excelente. Você pega o compromisso da pessoa, ela sabe que ela está indo fazer um curso, que depois ela vai ter que fazer uma apresentação. E depois ela dá essa apresentação, outras pessoas também aprendem. Eu acho fantástico. Não, esse é o caminho. Esse é o caminho. Learn by doing, aprenda fazendo e tá ali. 90% Acho que do que você retém é quando você ensina. O ato de ensinar é o maior ato de aprender. se eu pudesse resumir, eu acho que a gente tem uma tendência mundial em todos os setores, que é a personalização, e a educação não foge a isso. Nem todo mundo aprende igual, e a educação está se customizando, assim como a saúde está se customizando, a segurança está se customizando, cada um na sua personalidade, nas suas particularidades, aprendendo, fazendo diferente. E pôr a mão na prática, pôr a mão na massa. A prática nunca será substituída. Jamais. Jamais. Bom, pessoal, o papo tá bom, eu preciso seguir para o encerramento desse episódio. Lembrando que todos os episódios aqui do Cérebro do Namura é um oferecimento do Albert. O Albert é a sua plataforma de cashback. Acesse já Albert aí nas lojas de aplicativo, ou se você tem um comércio, tem uma loja, quer fazer parte, quer cadastrar no Albert, entra aí no oialbert.com.br. Eu sempre esqueço do BR, oialbert.com.br. Cadastra lá também a sua loja para fazer parte desse ecossistema de cashback que eu já expliquei para vocês. E o código para convite é podcast tudo maiúsculo. Você aponta aí no QR Code, se cadastra e o podcast vai te dar acesso a essa comunidade de cashback e cashback que você ganha ativamente e passivamente. Porque quem você indica quando consome também te dá o cashback. Tá aí o grande diferencial do Albert. Lembrando mais uma vez que você quer conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo e negócios, você também pode adquirir com desconto o livro Yes You Can. É só também entrar aí no QR Code, pedir o seu livro ou fazer um vídeo, um conteúdo legal e taguei o Luiz Namura, @Luiz Namura, que a equipe dele entra em contato, usa a sua criatividade, hein? E como todo episódio, a gente termina com uma frase para uma pensata final e a gente se despedir. A frase de hoje é: se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Do Marion Welchman. Muito do que a gente falou, né? Muito. Acho que sem saber, eu não tinha visto a frase, a gente terminou falando de personalização. É isso? É isso. É simples essa frase. O que você acha? É mais fácil mudar o método para quem não consegue aprender com o método que você está usando ou mudar o cérebro da pessoa? Decide. Excelente. Bom, Bárbara, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final,
também os endereços nas redes sociais, os seus, da Supera, para quem se interessou, quer conhecer um pouquinho mais. Bom, a gente falando tanto de cérebro de aprendizagem, gente, não existe a idade certa para começar. Existe o agora. Então, comece agora a potencializar o seu cérebro. Ou porque você vai otimizar e ter uma melhor performance no agora, ou porque você já está pensando na sua longevidade. Então, assim, eu recomendo, comece a ter um estilo de vida, além de alimentação, sono, atividade física, comece a pensar na saúde do seu cérebro. Justamente porque a gente falando de educação, um cérebro mais saudável, ele aprende de forma mais eficaz. Quem não conhece o Método Supera, é só seguir a gente, @métodosupera no Instagram. Temos um canal no YouTube também, Método Supera, no nosso site, métodosupera.com.br. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Que aula, Namura. Sempre muito rico. Qualquer momento com você. Eu que agradeço a presença da Bárbara, condução magnífica, como sempre, do Danilo. Desculpa, eventualmente, uma falha da voz. A gente está um pouquinho gripado, todo mundo Todos aqui, né? nós. Chega o inverno, a gente se A agasalha. gente disfarça um pouquinho, A mas rinite a pega. voz está um pouquinho diferente. Mas é um prazer estar aqui com vocês toda semana. E esse assunto do cérebro, a única coisa que você tem que fazer com o seu cérebro, se supera. Ó, Eu gostei. já fez um slogan novo para Faça vocês. Supera. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu comentário. Quanto mais você comentar e interagir conosco, mais fácil, mais assertivos seremos para trazer convidados relevantes para você aprender cada vez mais. Combinado? Vejo vocês semana que vem para mais um episódio do Cérebro do Namura. Até lá!